Vamos lá ver. Primeiro, um enquadramento em termos gerais desta questão. Como sabem, e a carta que alguns já começaram a receber se invoca, o corte do pagamento dos montantes a título dos rendimentos de pensões é feito ao abrigo de um artigo da recentemente aprovada, promulgada e à velocidade da luz publicada no Diário da República, Lei do Orçamento de Estado, o artigo 75, que primitivamente era o artigo 73, depois em virtude da discussão da especialidade e introdução de outros artigos, ficou em termos definitivos o artigo 75, que vem estabelecer o corte destas prestações nas empresas que tenham resultados negativos acumulados durante 3 anos e chama-lhe suspensão, mas estabelece que só poderão voltar a ser pagos quando a empresa tiver resultados positivos durante 5 anos consecutivos. Ou seja, nunca, como é evidente. Portanto, entre outras coisas, os resultados líquidos ou não líquidos de uma empresa do setor empresarial do Estado é alguma coisa que depende exclusivamente do próprio Governo, desde os preços que fixa pelos serviços que essa empresa presta, até às orientações que dá para o investimento ou não investimento desta receita ou daquela receita, e, portanto, a existência no final, mesmo naquelas empresas que é muito discutível que uma empresa de transportes públicos de caráter pesado, com ferrovia, digamos assim, alguma vez possa ou tenha que ter lucros, ter prejuízos da dimensão que algumas delas tiveram é outra questão, mas também resulta de opções erradas do Governo. É preciso dizer que um dos golpes com que tradicionalmente se justificou o entravamento dos aumentos das massas salariais na contratação coletiva foi a referência aos valores oficiais da inflação. E a forma de abaixar artificialmente esses valores oficiais da inflação foi impor a manutenção dos preços dos serviços de transportes dentro de um determinado limiar. E não adotar uma medida, que era uma medida que alguns têm defendido, é de que o preço do custo de um transporte coletivo deve ser suportado em parte pelo Estado, visto que se trata de uma necessidade coletiva que está a ser satisfeita, em parte pelos beneficiários diretos dos serviços que essas empresas prestam, ou seja, as empresas que transportam, cujos trabalhadores são transportados nesse meio de transporte, as universidades cujos estudantes são transportados nesse meio de transporte, etc, 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 e só numa pequena dimensão, que não deveria ultrapassar os 5% do salário mínimo nacional, pelo próprio trabalhador, o usuário do transporte. Como esta política nunca foi adotada, a posição que os sucessivos governos fizeram foi: não cumpriram as suas obrigações de investimento, que naturalmente numa empresa de transporte público desta dimensão são investimentos de dimensão, recusou-se a cumprir essa obrigação e foi dizendo às empresas: vão se financiar à banca. E quando o custo desses financiamentos atingem valores muito elevados, o Estado diz: não tem nada a ver com isso, temos aqui uma situação de grande endividamento e agora é preciso tomar medidas que são sempre as mesmas. É cortar em cima dos salários. E, portanto, convém referenciar este aspecto, porque aquele mecanismo, tal como está redigido no artigo da Lei do Orçamento de Estado, visa fingir que esta medida é uma medida transitória para tentar encaixar digamos, tentar sustentar a constitucionalidade desta medida face aos mais recentes acórdãos do Tribunal Constitucional, que, a meu ver, até de uma forma demasiado liberal e demasiado tolerante quanto a esse tipo de concessões, admitiu algumas medidas desde que elas tivessem um caráter eminentemente transitório e não com um caráter permanente. E, portanto, o que nós temos ali é um truque, é uma fraude, que visa apresentar com um caráter temporário e como algo
que é temporário pela sua própria natureza, algo que tem um caráter permanente e que fica exclusivamente nas mãos do Governo determinar que esses pressupostos se mantenham ou não. Segundo aspecto, o que dali resulta é, portanto, um corte em prestações sociais que estão estabelecidas por normativos de contratação coletiva e que, por essa medida, se verteram de forma irretratável no conteúdo dos contratos individuais de trabalho de cada um de nós. Tudo se passa como, a partir do momento em que num acordo coletivo de trabalho está dito que o trabalhador, uma vez que for formando, tem direito a isto, tudo se passa como se no contrato individual de trabalho de cada um dos trabalhadores, abrangidos por aquele acordo coletivo de trabalho, tivesse uma cláusula onde diz, entre outras condições, o trabalhador receberá este salário, terá este local de trabalho, terá este horário, terá não sei, e terá direito a isto assim assim. Portanto, trata-se de um direito, não é uma expectativa, é um direito vertido na esfera jurídica individual de cada um de nós. E o que se trata é, portanto, de uma retirada de um direito que está de uma ablação, de uma eliminação, de uma retirada de um direito de caráter pecuniário que está na vossa esfera jurídica individual. Isto, se nós não vivêssemos numa réplica das bananas, não era preciso nenhuma argumentação para dizer, como é óbvio, num Estado minimamente de direito, não é possível uma das partes de um contrato, neste caso a parte patronal, ir ao contrato, que é um ato jurídico bilateral, e por um ato unilateral exclusivo dela, por si ou amante de quem quer que seja, do Governo, do Estado, do Papa, do que quiser, dizer: eu agora altero unilateralmente este elemento bilateralmente estabelecido. E, portanto, o que se trata aqui, de facto, é de uma ablação ou de uma eliminação de um elemento de caráter retributivo que está contido no contrato individual de trabalho e, portanto, é completamente ilegítimo. Ademais, há aqui também um fator que vocês esquecem muito melhor do que eu, que é como é que isto surge. E é evidente que a fixação desta, chamemos-lhe, sem nos comprometermos do ponto de vista da qualificação jurídica, desta regalia, foi a forma de, na fase inicial da vida desta empresa, esta empresa ser capaz de recrutar pessoal que não tinha à partida, designadamente pessoal de ferrovia, a outras empresas, como por exemplo a CP, dizendo: epá, você venha trabalhar para aqui, porque para além do salário, que não é, assim, não é nada brilhante, mas em contrapartida nós damos, entre outras coisas, esta regalia social. E, portanto, as pessoas formaram a sua vontade de contratar com a empresa metropolitana de Lisboa na base do pressuposto desta regalia social. E foi também com base neste pressuposto que, quando vingou aquela moda do mandar para casa as pessoas com 40 e tal e 50 e tal anos de idade, porque já eram velhos, e, portanto, o que era preciso era despachá-la para fora das empresas, também quando as pessoas resistiam a isso, se lhes assinou, mas não há problema nenhum, porque você vai embora. De facto, em termos da reforma, vai pelo mecanismo da reforma antecipada, vai sair penalizado pela reforma, relativamente à reforma adquirida, de saísse na idade respectiva, mas não há problema nenhum, porque tem aqui um complemento de reforma que exatamente equilibra outra vez as coisas para o valor da remuneração que você tem no último momento do ativo. E, portanto, é com base nesse pressuposto que as pessoas formaram a sua vontade de: muito bem, então eu vou-me embora. Como é que é possível, repito, num Estado que não seja uma réplica das bananas, depois de se ter levado as pessoas a fazer as suas grandes opções de vida, para virem, na fase inicial, para aceitarem sair nesta outra fase, agora se chega ao pé das pessoas e diz: ah, pois foi, tomaste esta decisão com base neste pressuposto, mas agora não vale nada. Eu vou daí rapto esse montante, criando a situação que tem sido objeto, e muito bem, da vossa denúncia pública. Portanto, uma atuação deste tipo, uma medida deste tipo, primeiro, que não tem nenhum... As medidas, vamos lá ver, em meu entender, não há razão justificativa nenhuma de combate ao déficit, à dívida, de emergência nacional e mais uma série de balelas desse tipo que têm sido muitas vezes repetidas por aí, inclusive pelo próprio Tribunal Constitucional, que possa justificar uma coisa destas.
Atenção, os fins não justificam os meios. Isto é, a finalidade do combate à dívida é o déficit, independentemente da posição que cada um de nós tenha sobre essa matéria. A minha, como sabem, é que nós não temos que aceitar pagar uma dívida que não foram os elementos do povo que a contraíram, nem foi contraída em seu benefício. Mas, independentemente da posição que cada um de nós tenha sobre isso, o objetivo do combate à dívida é o déficit não justifica tudo. Se amanhã o ministro Paulo Macedo disser assim: bom, isto estamos a gastar muito com a saúde, portanto, cidadão com mais de 70 anos também já lá está com os pés para a cova, não se justifica que se perca dinheiro a tratar dele. Portanto, a partir de agora, pessoas de mais de 70 anos não entram nos hospitais. O que é que nós diríamos? Nós diríamos: não pode ser, porque o direito de acesso à saúde é um direito geral e universal. Isso é uma medida nazi. E também não está tão fora dos horizontes, como se recordam, houve uma senhora que agora está transformada em comentadora televisiva, que sustentou que a hemodiálise para os velhotes mais de 70 anos não se justificava. A gente não deve perder a memória quanto a essas coisas. Mas seja como for, isto é só para dizer que os fins não justificam os meios. E, portanto, não é a situação dita de emergência nacional que pode permitir que se vá rapar um elemento fundamental da subsistência das pessoas nestes termos. Isto é o primeiro ponto. Mas mesmo naqueles casos, que não é, em meu entender, este, em que se pode justificar que certos princípios possam ser, digamos, comprimidos, de alguma forma comprimidos, ainda assim, a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem sempre sido no sentido de que essa compressão só é possível desde que seja temporária, daí aquela tentativa de fraude de apresentar isto como uma medida temporária, e desde que seja necessária, adequada e proporcional. Ora, e por outro lado, não viole de forma grave, entre outros princípios, o princípio da igualdade e o princípio da proteção da confiança. Ora, em meu entender, e não só, mas em meu entender, uma medida como esta viola estes princípios todos. Todos. Primeiro, viola o princípio da igualdade, deste fala-se pouco. E como já terão reparado, quando se fala, fala-se apenas entre os trabalhadores, funcionários públicos ou da administração pública, ou mesmo do setor empresarial do Estado, por um lado, e os trabalhadores do setor laboral privado do outro. Sempre tem sido uma técnica deste governo, como em boa verdade do anterior, esta salamização da sociedade portuguesa procurando atirar uns trabalhadores contra os outros. E, portanto, esta ideia de que os trabalhadores, funcionários públicos e das empresas públicas ganham rios de dinheiro, como a certa altura andava para aí um panfleto provocatório a dizer, por exemplo, em relação a vós, e não fazem nenhum, e estão sempre para o ar, e são uma cambada de incompetentes, e são uma cambada de inúteis e de preguiçosos, visa exatamente atirar os trabalhadores do setor laboral privado contra estes setores, convictos que a eles estas medidas não chegam ou não chegam com esta veemência. Estão muito enganados, como é evidente, se deixam ir nessa situação. Mas o princípio da igualdade tem sido até aqui sempre invocado apenas praticamente nisto. A igualdade entre os trabalhadores do setor público, ou do setor empresarial público, e do setor privado. Mas há aqui uma questão do princípio da igualdade antes dessa, que é a desigualdade manifesta que existe sobre quem suporta os encargos do combate à dívida entre os titulares dos rendimentos do trabalho e os titulares dos rendimentos do capital. E aqui é a primeira violação do princípio de igualdade que ninguém fala. No Orçamento de Estado para o de 2014 a coisa é mais grave ainda, mas as contas ainda não estão feitas. Para o orçamento de Estado de 2013, 84% do custo da austeridade é suportado pelos trabalhadores no ativo e na situação de reformados ou aposentados. 84%. Portanto, sendo os titulares de rendimentos mais baixos, são os que suportam a fatia de leão do chamado combate à dívida. Ora, como é evidente, isto viola de forma absolutamente grosseira o princípio da igualdade. Vocês veem que por virem rapar aí os ideólogos todos os dias vos aparecem pela televisão dentro, nas televisões, os comentadores, os analistas, os jornalistas, os especialistas, que estão todos os dias na televisão, os Camilos Lourenços e companhia, todos os dias na televisão, a dizer que os senhores ainda ganham muito, deviam ganhar ainda menos, deviam não oferir ainda menos, etc. Tal. Essa legião
de especialistas de manipulação da opinião pública escamoteiam completamente esta realidade e calam-se quando a simples hipótese de lançamento de um imposto ou de uma tributação sobre o setor dos combustíveis ou da energia, a EDP, nos 2 últimos anos, acumulou 2.200 milhões de euros de lucro. 1.200 milhões de euros de lucro há 2 anos, em 2011, 1.000 milhões de euros, ouviram bem, não há engano, não há engano de zeros, 1.000 milhões de euros de lucro o ano passado. Falou-se na possibilidade de tributação das chamadas rendas excessivas, que representaria, face a estes valores, uma coisa irrisória, de 100 milhões de euros no seu conjunto. Caiu Carme e a Trindade. O senhor mexia, os chineses e mais não sei o quê, tudo aos berros e aos gritos, que isto era não sei o quê. E o resultado disso, como os senhores viram, foi o aligeiramento do IRC, isto é, do Imposto sobre as Empresas. Portanto, há aqui uma violação grosseiríssima do princípio da igualdade entre mais uma medida que cai em cima de quem trabalha e, pior, de quem já trabalhou uma vida inteira e está hoje despojado em termos reais. Compreenderão que isto não tem nenhum significado pejorativo ou de não respeito para convosco, mas é evidente que um reformado está numa situação sem alternativa. Não tem alternativa. E, portanto, tributar um reformado ou um aposentado é um ato de cobardia política, mas para além de um ato de cobardia política é lesar quem precisamente não tem possibilidade de encontrar uma outra alternativa qualquer que lhe permita uma maior fonte de rendimento. E, portanto, a violação do princípio da igualdade nesta matéria e do princípio da proporcionalidade é violentíssima. Depois há a violação do princípio da proteção da segurança e da confiança. Os senhores já terão ouvido falar. E que é um princípio básico do Estado de Direito. O que é que isto significa? Isto significa que os cidadãos que fizeram as suas opções e as suas decisões de vida têm de estar cobertos de alterações tão radicais, tão substanciais, quanto repentinas e inesperadas, dos quadros com base nos quais fizeram as suas formulações. Ora, foi com base nesse princípio que esta última lei da chamada convergência de pensões, e só um pequenino parênteses, também chama a vossa atenção para este código, para esta linguagem codificada, que agora não temos despedimentos nos taleiros na Margem do Castelo, temos um plano social. Agora não temos cortes, temos um ajuste. Agora não temos despedimentos na função pública, temos uma requalificação profissional. Agora não temos abaixamento das pensões, temos uma convergência. Ou seja, uma linguagem que visa tornear e escamotear a realidade que nós estamos aqui a falar. O acórdão do Tribunal Constitucional, o último, que chumba a lei da chamada convergência, leia-se roubo de pensões, exatamente considera que aquilo não pode sobreviver a um juízo de constitucionalidade, porque exatamente afeta de uma forma desproporcionada e inaceitável o princípio da certeza e da segurança jurídica e toda a confiança, com base na qual as pessoas formularam as suas opções de vida. Naquele caso, por exemplo, um funcionário público celebrou um contrato com o Estado, ao abrigo do qual recebeu, de uma forma geral, remunerações inferiores ao do setor privado, na base de que, ao fim de X anos, tem direito a uma pensão de reforma que lhe permite um final de vida tranquilo, que é constituída desta forma. E a pessoa aceita esse jogo. Vai ganhar menos, está ali numa carreira contributiva de dezenas de anos, na perspectiva de, no final, ter direito a isto. E agora chega-se ali, não, afinal não tens direito a isto. Afinal só tens direito a menos 10%, ou 15%, ou 20%, ou que seja o que for. No vosso caso, muito mais ainda, como sabem muito melhor do que eu. Ora, esse argumento foi utilizado para chumbar a chamada lei da convergência das pensões, aplica-se de forma redobrada, porque as consequências são muito mais violentas, aqui no vosso caso, digamos, a natureza, a dimensão percentual dos cortes e a vossa situação de desproteção é ainda muito mais acentuada. Portanto, esse princípio também está aqui completamente violentado nesta lei. E, portanto, em meu entender, isto é perfeitamente inconstitucional, clarissimamente inconstitucional. Algumas pessoas embandeiraram em ar com o Tribunal Constitucional
com estes últimos acórdãos que ele preferiu, em particular o que chumbou a chamada convergência das pensões, aquele outro acórdão que chumbou os despedimentos na função pública com base no tal regime da qualificação e aquele outro que chumbou algumas das alterações mais terroristas que o Governo queria introduzir no Código de Trabalho, designadamente nos despedimentos por causas objetivas. Mas atenção, o Tribunal Constitucional não é a esquerda instalada no Palácio Raton. O Tribunal Constitucional é o mesmo Tribunal Constitucional que chancelou o aumento da jornada de trabalho obrigatória, não como limite máximo como é no regime laboral privado, mas como obrigatória na função pública. É o que chancelou cortes de subsídios de férias e de Natal. É o que chancelou todas as outras medidas e alterações no Código de Trabalho que são igualmente terroristas e gravissimamente afetadoras dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Portanto, o Tribunal Constitucional, enfim, não pôde deixar de declarar a inconstitucionalidade, porque a inconstitucionalidade não é já do tamanho do elefante, mas de um mamute, mas não é uma entidade em quem os trabalhadores possam confiar. E, portanto, a primeira coisa que eu vos quero dizer, e digo com toda a responsabilidade, sou advogado há 38 anos, há tantos quando sou funcionário público, já agora ficam a saber, 38 anos e meio. O Estado já me está a dever 2 anos e meio, porque eu não entrei para a função pública, como foi dito, e ao fim de 36 anos eu me podia reformar. Agora estou à espera que venha aquela lei que diz que o trabalhador se reforma na manhã do dia em que morrer, que é para o Estado não ter que pagar uma questão de pensão. Mas há 38 anos que sou advogado, e devo dizer com toda a franqueza, que acho que não devem alimentar ilusões acerca de descansarem pura e simplesmente na luta judicial. Nunca cometam esse erro.